a vida antes do 25 de Abril, olha, Era uma desgraça. era... Ora bom, eu quando casei tinha 19 anos e a tua avó 17. Nós tanto estávamos a fazer depois solteiros como casados, porque a tua avó trabalhava na agricultura. E eu ganhava dinheiro onde havia um dia para ganhar aqui ou lá, ou na floresta, ou na colónia, ou nas obras. E a nossa vida era assim. As pessoas aqui não resignavam-se, não tinham outra alternativa. Ainda houve muitas tropas que antes do 25, depois do 25 de Abril, para não ir para a tropa para o ultramar, fugiram para a França e outros países assim que Portugal, e andaram muitos anos sem cá vir. Mas em geral a malta resignava-se, olha, eram órgãos, ou maus, ou boas, não havia nada a fazer. O ambiente que se vivia nessa altura era aquilo que nós conhecíamos. Era um ambiente a que estávamos habituados. Eu tinha nascido em 1946, vivi, cresci e fiz-me gente no tempo do salazarismo, e em 1967 tive que embarcar para o bacalhau, porque eu queria, não tinha medo da guerra, não tinha medo da tropa. Aliás, procurei fazer à pressa um segundo ano para poder ir para a tropa como forreal miliciano, só que no ano em que eu fiz o segundo ano, em 1966, passaram a exigir o quinto ano e eu já tinha tempo de tirar. Em 66 ou ia para a tropa ou ia para o outro lado. E decidi ir para o mar, porque já tinha casado em 65, os meus pais não me podiam ajudar, os meus sogros estavam em África, e eu e a minha mulher sozinhos não tínhamos nada. Para eu ir para a tropa, decidi ir para o bacalhau. E posso dizer que de 66, 67 a 74, vivi, eu e todos aqueles que andaram comigo na pesca do bacalhau, um autêntico fascismo puro e duro, como era nesse tempo. Os capitães da frota bacalhoeira, principalmente na pesca à linha, eram autênticos diabos à solta. Faziam o que queriam, mandavam, impunham. Eu via homens de barba rija apanharem com chicote. Eu assisti isso, passou-se à minha frente. Posso dizer que foram 7 anos de autêntica escravatura. Trabalho, maus tratos, fome, muito maltratados, para enriquecer o armador, o capitão, o imediato, toda a classe de oficiais. Portanto, essa história não é uma história, aconteceu, passou-se comigo, eu vivi esse tempo. De modo que, quando já ainda no bacalhau me apercebi de que algo tinha mudado, aconteceu a Primavera Marcelista, Salazar morreu, veio Marcelo Caetano, falava-se que as coisas iam mudar e melhoraram alguma coisa, mas mudaram um pouco. Nesse tempo, um padre que via Mira era um informador da PIDE. Só sabemos mais tarde, mas era informador da PIDE. Era um padre que usava a religião, como se calhar muitos outros, e como outras pessoas em Mira, com certeza, para ir informando a polícia secreta daquilo que as pessoas diziam. Eu disse 2 depois, mas acho que eram 3.
porque diz que o padre também era. O padre Mira também era da Pira. Tanto que eu, como já era casado, o meu sogro foi lá a falar com o padre, pediu-lhe se ele me podia dar um jeito para ficar, que tinha a minha mãe e a mulher para ganhar o sustento para ela. E ele disse que aí nem Deus pode valer, tem que ir. Pronto. Fui. A democracia deve-se aos militares, porque com a revolta, com a guerra que havia pela guerra colonial, uma guerra que não tinha fim à vista, uma guerra onde toda a gente tinha estropiado, uma guerra que era uma apoquentação. Quem tinha a sorte e a fatalidade simultânea de nascerem filhos homens em casa, criavam aquelas crianças durante 20 anos a pensar que estavam a criar carne para canhão. Obviamente. Era um pavor. A minha sogra chegou a ter 2 filhos em África quase ao mesmo tempo. É isso. Ai, quando foi o 25 de Abril, Sim. então estava em casa e isso pela televisão. Pois, pela televisão. Atenção, senhores espectadores. Muito boa tarde. A partir deste momento, o movimento das Forças Armadas controla totalmente a rede emissora da Rádio e Televisão Portuguesa. Uma gaivota voava, voava. A paz, o bem, a habitação, saúde e educação. Foi um boom, foi como se fosse uma explosão que aconteceu. As pessoas iam para a rua e falávamos, encontrávamos uns com os outros, falávamos nos cafés da rua. Foi uma alegria muito grande, depois agarrados à televisão a ver o que se passava em Lisboa e nas outras partes do país. Foi de facto qualquer coisa de espetacular, diferente. Vai comer o estudo todo dia. No chão, 25 de Abril, andava a trabalhar nas obras e apareceu lá um fornecedor que disse que tinham, as Forças Armadas tinham metido o regime abaixo. Quem tinha dito a ele tinha sido os padeiros, porque os padeiros trabalham toda a noite para fazer o pão e ouviram na rádio isso. E pronto, a partir daí, olha, agora tenho que dizer mais, ficamos satisfeitos, estavam fartos de andar a dormir.
E pronto, desenrolou-se a democracia. Grandola della Morena, terra da fraternità, un potente mais No decorrer das operações, portanto, nós tivemos informação mais ou menos cedo. E eu já vinha ouvindo a rádio, uma rádio clandestina, com o meu marido já estava cá a viver, e eu lembro-me da gente ouvir a rádio clandestina, já tínhamos ouvido coisas sobre aquela saída dos militares que foi abortada, a marcha das... Eu penso que era... Ai, como é que aquilo se chamava? Agora estou a ter uma branca. Foi das Caldas, julgo que foi uma marcha que os militares fizeram das Caldas. E portanto, nós já estávamos muito apreensivos em relação ao desenrolar dos acontecimentos, não é? Comecei a saber como é que aquilo, sobretudo porque podia ser uma coisa muito sangrenta. Ninguém estava à espera de uma revolução com a sorte que nós tivemos que tivesse o desfecho que teve. Senti-me reconfortado, parecia que estava de bem outra vez com o mundo. Depois veio o day after, como disse os ingleses, o dia depois, o tempo depois. Depois foram tempos em que nos sentíamos motivados para sentia que toda a gente queria fazer alguma coisa diferente. Eu, por mim, fiz parte, comecei a estudar, fiz parte, fui para Coimbra, depois fiz parte do primeiro sindicato da função pública porque o sindicalismo podia ser livre e porque podíamos também aderir a um partido político desde a primeira hora, quando isso foi possível, e senti que toda a gente tinha vontade de trabalhar, de fazer alguma coisa pela comunidade, uns pelos outros. Isso sentiu-se perfeitamente. E o 25 de Abril foi o renascer da esperança. O 25 de Abril foi de facto as pessoas pensarem que finalmente podiam dar cada um o seu contributo para melhorar o país. Abriu a porta da liberdade de expressão. Abril transformou um Portugal ruralizado num país melhor. Sentia-se essa efervescência de toda a gente querer fazer coisas, de acharmos que podíamos contribuir para melhorar, de facto, a vida de todos. Houve excessos, houve depois alguma confusão, e isso é natural em qualquer revolução. Houve alguma confusão porque as pessoas confundiam liberdade com libertinagem. E é claro que vivíamos num país até aí inculto. O Salazar dizia que quanto mais as pessoas, dizia por entre linhas, quanto mais as pessoas soubessem, pior era. E por isso havia o grau os graus de ensino era muito baixo. Havia muita gente que tinha só aprendido a ler e escrever, e muita gente que nem ler e escrever sabia. Abriu as portas do ensino a toda a gente. Abril permitiu que toda a gente extravasasse e dissesse aquilo que sentia sobre as coisas. Também permitiu que acontecesse alguma libertinagem, que houvesse alguns excessos, que houvesse algum aproveitamento por pessoas que
não queriam construir nada, queriam apenas aproveitar-se da liberdade. Mas viveram-se os anos bons, vivemos os anos bons. Digamos que a primeira década, embora ainda com algumas reminiscências, houve tentativas de apropriação por parte da extrema-esquerda, que foram controladas. Houve também algumas tentativas de aproveitamento por parte da extrema-direita. Depois, como acontece um pouco por todo lado, e isso faz parte da gênese humana, faz parte daquilo que os humanos são, que nós somos. Digamos que valeu a pena o 25 de Abril, valeu a pena criámos muitas expectativas, criaram-se muitas expectativas. Acho que algumas delas foram conseguidas. Quem tem hipóteses de fazer a comparação entre aquilo que éramos antes da Revolução e aquilo que somos hoje, apesar de todos os desvios, valeu a pena. Valeu a pena, mas há uma questão que é preciso ter em conta. Uma revolução como a revolução que nós tivemos em Portugal nunca está concluída. Nunca se pode dizer que acabou. Tem que haver sempre um espírito ativo de manter vivos esses pressupostos que originaram a revolta dos capitães em 74, porque as forças que foram dominadas nessa altura e que nos dominavam e que foram dominadas nessa altura, essas forças, e isso eu falo porque tenho formação, sou formado em História e por isso tenho uma visão abrangente da história da humanidade em todas as situações como aconteceram em Portugal. A Revolução Francesa foi um exemplo disso, ou nós fomos um exemplo do que foi a Revolução Francesa, porque ela foi anterior. As forças que dominam quando acontece uma revolução, como aconteceu a Revolução de Abril, a primeira tendência é parar, sossegarem, alaparem, como se costuma dizer, ficarem escondidas. E retomarem quando puderem, voltarem a vir ao de cima. Infelizmente, em Portugal, o que está a acontecer um pouco é isso. Estamos a assistir de novo a aqueles que tinham o comando, tinham a hegemonia, aqueles que criam elites, são capazes de criar elites, porque são elites e sentem-se elites, esses estão de novo a voltar, estão de novo a vir ao de cima. Por isso é que eu digo que uma revolução nunca está feita nem acabada. Uma revolução tem que se manter sempre ativa. Não sei o que é que nos espera no futuro. Muitas das expectativas foram cumpridas, ou muitas expectativas que não foram cumpridas ainda. Estamos a assistir de novo à imigração dos jovens que não têm lugar neste Portugal de Abril, dos cérebros, porque Portugal sempre foi um país de imigrantes, sempre exportou os seus braços e agora está a exportar o seu cérebro. Nos anos 20 foi o Novo Mundo, foi as Américas. Nos anos 60 foi a Europa da França e da Alemanha. E agora estamos novamente a assistir a um surto de empobrecimento do país pela saída dos mais novos para procurarem aquilo que Portugal não está. Por isso eu digo,
Abril sim, sempre, mas sempre ativos. Não podemos esquecer-nos. E quem viveu antes do 25 de Abril sabe que é assim. Quem nasceu depois, quem nasceu no Abril já democrático, não sabe o que era o Abril antes da democracia. E a tendência será esquecermos, irmos esquecendo, e o esquecimento é o pior que pode acontecer para uma revolução. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Eu fui ver a minha amada lá para os baixos do jardim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Dei-lhe uma rosa encarnada para se lembrar de mim. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do Passal. Eu fui ver o meu benzinho lá para os lados do Passal. Dei-lhe o meu lenço de linho que é do mais fino bragal. Dei-lhe o meu lenço de linho que é do mais fino bragal. Minha mãe quando eu morrer, minha mãe quando eu morrer, ai choro por quem muito amargou, ai choro por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou. Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir. Eu fui ver uma donzela numa barquinha a dormir. Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir. Dei-lhe uma colcha de seda para nela se cobrir. Eu fui ver uma solteira numa salinha a fiar. Eu fui ver uma solteira numa salinha a fiar. Dei-lhe uma rosa vermelha para de mim se encantar. Dei-lhe uma rosa vermelha para de mim se encantar. Minha mãe quando eu morrer, minha mãe quando eu morrer, ai choro por quem muito amargou, ai choro por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou. Eu fui ver a minha amada lá nos campos, eu fui ver, eu fui ver a minha amada lá nos campos, eu fui ver. Dei-lhe uma rosa encarnada para de mim se prender. Dei-lhe uma rosa encarnada para de mim se prender. Verdes prados, verdes campos, onde está a minha paixão. Verdes prados, verdes campos, onde está a minha paixão. As andorinhas não param, umas voltam, outras não. As andorinhas não param, umas voltam, outras não. Minha mãe quando eu morrer,
minha mãe quando eu morrer, ai chore por quem muito amargou, ai chore por quem muito amargou. Para então dizer ao mundo, para então dizer ao mundo, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou, ai Deus me deu, ai Deus me levou.